ESG é o desafio encarado pelas empresas comprometidas com as questões sociais, ambientais e de boas práticas de governança. E para impulsionar o movimento em direção ao tema, a Federação das Indústrias de Santa Catarina realizou o Fórum Radar ESG, com especialistas e cases de companhias que estão avançadas na prática. Na ENGIE, como você mesmo falou, a gente já pratica ESG há mais de 20 anos, muito antes de se tornar essa moda que está agora, o assunto que todo mundo comenta, né? Então nós temos práticas e nas 3 letrinhas do ESG. Nós temos práticas de meio ambiente muito fortes, então destaco o projeto de matriz de biodiversidade e de conservação de nascentes, que é um projeto inclusive muito bonito que junta educação ambiental e conservação ambiental. Na prática, na letrinha do S, na prática social, a gente tem um projeto que para a gente é muito querido, que é o projeto Parcerias do Bem, que é justamente onde a gente oferece os nossos projetos sociais como produtos sociais para os nossos clientes e parceiros, para que eles possam também investir nesses projetos. Então a gente aumenta o alcance desses projetos sociais. E na parte de governança nós temos inúmeras certificações, ISO 14000, 9001, 37001, que refletem a maturidade da nossa governança corporativa. Luciana Navarrete, diretora administrativa da ENGIE Brasil Energia, mediou o primeiro painel do evento, apresentando uma linha do tempo sobre ESG. E é um prazer compartilhar esse painel aqui comigo hoje. Tenho a Marcela Ungaretti, da XP Investimentos, obrigada. E eu tenho também a Luciana Schneider, da Itaú Unibanco. Muito obrigada. Sejam bem-vindas, gente. Mas eu trouxe esse material aqui para a gente destacar alguns pontos. E o primeiro deles é que o ESG ele não é um tema recente, gente. Desde o final dos anos 70, a gente já falava do conceito de desenvolvimento sustentável. E ali, em 1987, a gente teve um marco bem importante, que foi a publicação de um relatório da ONU, o relatório Brundtland. Brundtland era a primeira-ministra da Noruega, né, que foi quem coordenou a comissão da ONU, que publicou esse relatório. E esse relatório foi quem disseminou o tema desenvolvimento sustentável. Andando mais um pouquinho na linha do tempo, depois a gente tem ali, em 1994, o conceito do Triple Bottom Line, que são os 3 Ps, pessoa, planeta e lucro, né? Profit em inglês, que é um conceito do John Elkington, que também é super famoso. Por quê? Porque ele trouxe para a gente uma visão para a avaliação das empresas além da perspectiva financeira. Então, ele incorporou a perspectiva social e ambiental também na avaliação das empresas. Caminhando mais um pouquinho ali na linha do tempo, a gente tem em 2004 a divulgação do relatório da ONU, né, Who Cares Wins, que foi um relatório que foi suportado pelas 20 maiores instituições financeiras da época e que trazia também uma chamada para todas as empresas para os impactos do desenvolvimento sustentável. Em 2006, né, então, a gente teve esse 2004, Who Cares, em 2006, os princípios do investimento responsável, e, em 2015, o grande marco com a criação dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A partir daí, o Acordo de Paris, em 2015 também, super importante, com 197 signatários e com as metas estabelecidas, né, para 2030. E tem um marco importante dali também, né, que foi, a partir desse momento, a gente tem os fundos de investimento muito preocupados com a questão do ESG. E o BlackRock, que se não é o maior, é um dos maiores fundos de investimento do planeta, publica anualmente, o CEO, Larry Fink, a sua carta ao mercado, onde ele destaca os principais pontos que vão ser avaliados pela BlackRock para poder fazer as suas indicações, recomendações de investimento. E a gente teve um marco importantíssimo ali em 2019, quando ele trouxe, né, a questão da descarbonização, a questão de como a sustentabilidade é importante, vai ser um critério de decisão de investimento, e, desde então, a BlackRock também vem ditando o ritmo ali do mercado e apontando que quem não seguir esses critérios de sustentabilidade realmente não vai estar apto para receber todos os investimentos do mercado. Então, começando assim com esse histórico, que é só para a gente aquecer aqui, eu queria, com as minhas colegas aqui, fazer a pergunta, né? Considerando, como a gente viu, a urgência do tema, que está na pauta de todo mundo, as empresas que não tiverem práticas consistentes de ESG,
estão fadadas a, de repente, não conseguir investimentos necessários. Como que as instituições onde vocês atuam atualmente estão tratando o tema? Eu vou começar pela Luciana, ali pela minha xará. Então, trazendo um pouco da agenda ESG do Itaú e um pouco do processo de reflexão, eu acho que quando a gente fala de agenda ESG e a gente lembra de um conceito passado aqui de sustentabilidade, a grande questão que era discutida no momento seríamos impactados pelos nossos consumidores, né? A decisão de consumo seria a partir de práticas das empresas. E o que a gente vê hoje é que, de fato, o consumidor ele é um player importante nessa agenda, mas não somente. Mas quando a gente olha para outros vetores, por exemplo, como investidores e mercado, o que a gente percebe é que ele traz o tema de uma forma bastante ampla, né? A questão de colaboradores. O orgulho de pertencer numa empresa passa essencialmente por ESG. Reter talentos hoje não é uma questão só de remuneração, do quanto você paga mais e qual é o programa de retenção financeiro. Se ele não se sentir conectado ao propósito da empresa, ele vai migrar independente de qual é a diferença salarial e qual é o pacote que você está oferecendo, né? E a gente tem um outro fator super importante, que é o regulador, o regulatório, né? Seja no executivo, no legislativo, muitas vezes pelo judiciário. Também são impostas questões importantes de ESG, que nem sempre a gente está tão preparado para o nível que o tema tem atingido por meio dessas exigências, né? Então, o papel das empresas tem mudado, né? Eu acho que não só porque é o certo a ser feito, mas também porque a gente tem diversos vetores de pressão que têm nos provocado para essa mudança. O ano passado, o nosso Banco Central ele soltou uma série de resoluções voltadas para a responsabilidade socioambiental e climática, e ele traz impactos importantes tanto na questão do crédito como de investimento. E, naturalmente, isso vai impactar as empresas, porque você acaba puxando pelos recursos financeiros a disponibilidade e quais são ali os critérios, e isso acaba impactando as empresas, que também vão começar a ter os seus riscos avaliados a partir desta perspectiva, né? Algo que a gente não percebe acontecendo em outros lugares do mundo e que sim está presente nas nossas novas normativas é a questão do social. Então, não só a questão da diversidade, mas é como é que a gente impacta, principalmente públicos vulneráveis. Então, a gente acredita que, após as normativas que cada banco vai ter que divulgar a partir de final de junho desse ano, isso vai ter um reflexo muito grande na trilha dos recursos financeiros, de como é que isso chega nas empresas. Como que a gente traduz isso, algo tão complexo? A gente passou por um processo de reavaliar a nossa política de sustentabilidade, que foi traduzida em compromissos de impacto positivo. Então, a gente declarou a nossa estratégia ESG por meio de 10 compromissos de impacto positivo. Então, a gente tem desde compromissos mais atrelados ao nosso jeito de fazer, compromissos diretamente às vertentes de atacado e varejo de negócio, e ações institucionais mais a parte de transparência. E por trás de cada compromisso, a gente tem todos os KPIs, os projetos, e a gente faz um reporte público da nossa evolução em cada um deles. E aí, alguns exemplos de como isso permeia, de fato, frentes internas do Itaú. Então, no atacado, a gente tem uma meta declarada de contribuir com 400 bilhões para desenvolvimento sustentável até 2025. E aí, quando eu falo de setores aqui de impacto positivo, a gente está falando, de fato, de canalizar isso para setores como educação, energia, a gente está falando de saneamento. Então, setores que, de fato, vão gerar impacto, mas com critérios de análise de como é que a gente concede isso, onde a gente vai avaliar as metas das empresas, qual é o lastro que está envolvido. Então, tem todo um acompanhamento para a gente garantir que, de fato, cada centavo desses recursos está gerando maior impacto para a sociedade, né? E a gente já alocou 170 bilhões até o final de 2021. Outro compromisso, olhando até para o momento do país, é como é que a gente pode fomentar pequenas e médias empresas, né? A gente tem uma meta ampla que traz uma inclusão dessas empresas, mas a gente tem olhado um recorte bastante específico, que é o recorte de gênero, né? Então, como que a gente pode alavancar negócios geridos por mulheres? Então, o banco desenvolveu... A gente tem um programa amplo que chama Itaú Mulher Empreendedora, mas no dia a dia isso é refletido com uma meta financeira de como a gente traz o crédito para fomentar o crescimento dessas empresas, porque a gente acredita que
pequenas e médias empresas lideradas por mulheres geram muito mais impacto nas comunidades e no seu entorno. E a gente bateu essa meta antecipadamente. A gente tinha uma meta de 11 bilhões até 2024 e a gente concluiu no final do ano passado. Então, a gente está revisitando essa meta e revisitando uma parceria que a gente tem com a IFC, de como é que a gente leva não só o recurso financeiro, mas é um amplo programa que também tem toda uma parte de assistência, de capacitação e fomentar mais cases de sucesso de mulheres empreendedoras. E também, como uma instituição financeira, a gente tem um papel importante de bancarização e inclusão financeira de boa parte da população que fica à margem de modelos formais financeiros. Então, a gente hoje tem um desafio de trazer inclusão financeira. A nossa meta é de 30 milhões de clientes por meio de ferramentas de baixo custo até 2026. E a gente olhando, obviamente, com os recortes da classe C, D e E, e olhando principalmente para o Norte e para o Nordeste, onde a gente tem um grande gap quando você olha a questão da inclusão financeira. Olhando para dentro, né, obviamente que a gente também tem os nossos desafios, quando a gente olha na agenda ESG, um desses nossos desafios está relacionado à diversidade. O sistema financeiro tem mudado bastante, mas quando a gente olha, ele é um setor com uma predominância masculina muito grande, principalmente quando a gente olha na representatividade hierárquica. Então, o Itaú declarou seu compromisso também no ano passado, onde a gente vem focando em trazer mais mulheres para o cargo de liderança. E também na questão do recorte racial, que eu acho que é um outro grande desafio. E aqui, diferente de gênero, a gente tem um desafio de inclusão e de encarreiramento também, né? A gente hoje não tem a representatividade quando a gente olha dados do IBGE do recorte racial e muito menos quando a gente olha na questão hierárquica. Então, são metas que são acompanhadas e que são divulgadas anualmente. E ESG é uma agenda que ela é ampla e complexa. Então, quando a gente traz isso para os clientes, o que a gente percebe é que, muitas vezes, assim, qual que é o norte? Como é que eu priorizo isso, né? Grandes empresas já estão acostumadas a discutir matriz de materialidade. Então, naturalmente, você consegue olhar para o ESG, para aquilo que faz sentido para a sua empresa e desenhar a sua jornada. Mas isso não é uma realidade para muitas empresas quando a gente vai de médio para pequenas empresas. Então, a gente tem uma política para avaliar todas as práticas ESG dos nossos clientes, mas que vai trazer, no final do dia, não só um sim ou um não, mas vai trazer um feedback de qual é a jornada que esse cliente pode ter para ele ter acesso a um crédito mais barato, uma linha que vai ajudar ele numa transição. Como é que ele pode fazer isso? É estar junto com o cliente nesse processo de análise para avaliar desde os aspectos ambientais, sociais e de governança, como que isso, de fato, está refletido ou como que ele pode melhorar isso para, de fato, estar antenado e ter, de fato, uma perenidade sustentável do seu negócio, né? Porque o ponto se eu conceder o crédito, não é só o risco de não pagamento, né? Mas é um risco dessa empresa não existir no futuro, né? O quanto, às vezes, dando uma linha de crédito equivocada, eu não estou acelerando ali, de fato, algo que vai levar aquela empresa numa situação bastante complicada. Então, o trabalho de análise do Itaú e de diálogo com seus clientes, ele não passa só pela parte de risco, mas a gente tem a agenda ESG não só sendo discutida na hierarquia do banco, mas ele chega na ponta. Então, os nossos comerciais estão bem preparados para poder fazer esse diálogo e ter ali assertivamente para cada empresa que faz uma tradução para o setor onde ela está inserida e quais são os desafios que vêm a seguir e quais são os melhores mecanismos financeiros para isso. Ser um banco ESG é ser um banco que vai ajudar os nossos clientes nesse processo de transição. E agora eu queria passar para a Marcela contar um pouquinho para a gente como que funciona isso na XP, Marcela. A gente sempre diz, né, que aqui no Brasil a gente está no início dessa jornada, mas, sem dúvida, a gente vê o tema avançando com uma velocidade bastante interessante. E aqui na XP a gente busca, sem dúvida, né, acompanhar e impulsionar essa agenda e, mais particularmente, né, na área de research, entender como é que a gente pode ajudar os investidores e as companhias também ao longo desse processo.